Paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a sua atenção, a você que está nos assistindo. Eu quero ler um texto bíblico da Palavra de Deus, que está em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo 3 ao versículo 14. Eu quero que você preste atenção. Se você tiver uma Bíblia fácil, pegue a sua Bíblia e vamos ler o que é que Paulo diz lá na carta de Paulo, escrita aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fostes feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, meus queridos, nós temos lido ou feito esta leitura bíblica, e baseado nesta leitura bíblica, nós queremos falar sobre o tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, baseado no que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. O texto áureo desta meditação está baseado em Efésios 1 e 3, do mesmo texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esta verdade prática está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, onde Paulo, ele fala sobre estas verdades espirituais e, ao mesmo tempo, ele enaltece Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. No decorrer desta meditação, você vai compreender por que Paulo fala destas
bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele vai poder também estar destacando algumas coisas, como o projeto de Deus, como a eleição, assim como ele vai falar também sobre o selo do Espírito Santo. Ele vai também falar sobre o penhor, ou seja, algumas coisas nós vamos estar destacando, procurando detalhar com mais ênfase o que Paulo está querendo nos mostrar. Ele também nós podemos também destacar aqui, dentro desse texto, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Qual é o propósito? Para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, o objetivo desta escolha, que partiu do próprio Deus, que estava dentro do projeto, do plano do próprio Deus, não é para que o homem venha se gloriar, não, é para entendermos que a salvação depende dele, e somente por ele, Continuando, sublimidade. O que quer dizer a palavra sublimidade? A palavra sublimidade, Paulo, quando ele fala, das bênçãos espirituais, das revelações, ele está falando de coisas ocultas, que antes eram ocultas, escondidas aos homens, mas que Deus as revelou. Então, sublimidade fala da forma de amor mais elevado ou de grau maior que alguém pode demonstrar por outra pessoa. É o amor mais elevado, o grau maior que alguém pode demonstrar por outra. Paulo fala de um projeto onde destaca a questão da escolha ou eleição. Também fala da nossa posição, da nossa nova posição como novas criaturas. E ele também destaca sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Jesus. Para os que levam a sério a sua posição, Paulo nos diz que Cristo é quem nos elegeu como filhos e nos faz herdeiro da sua promessa. É o que destaca, é o que nós podemos entender do que Paulo nos diz neste capítulo de Efésios, capítulo 1. Para os que levam a sério a sua nova posição, Paulo nos diz que Cristo é quem nos elegeu como filhos e nos faz herdeiro da sua promessa. Nós vamos poder entender melhor. Nós podemos ver o primeiro ponto, continuando esta palavra que Paulo fala se dirigindo à igreja de Éfeso, aos fiéis em Cristo da igreja de Éfeso. Ele fala primeiramente podemos ver que ele fala sobre a nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. Já nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, nós já podemos ver isto. Paulo apresentando uma sequência de textos que se caracteriza pela verdade, ou seja, pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele procura já desde o início mostrar que nós devemos reconhecer estas verdades, já que vivemos, já que somos novas criaturas, temos que de fato assumir esta posição, reconhecendo a sublimidade, o amor tão elevado com que Deus demonstrou por nós, se manifestando, revelando coisas maravilhosas,
Todas estas coisas maravilhosas diz respeito ao projeto de salvação que Deus tinha concretizado, ou arquitetado para o ser humano. Independente das atitudes, independente do que o homem fez, independente se ele pecou lá no Jardim do Éden, independente se ele desobedeceu a Deus, Deus, nos seus planos, ele já tinha este projeto de eleição. Ele já tinha este projeto de eleição. Mas esta meditação também traz um ponto importante, que nós vamos ver no decorrer desta meditação, de que você precisa entender. Deus fez a sua parte, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa crer nesta doutrina e precisa fazer a sua parte, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, que é que vai ser o agente transformador, regenerador, purificador na vida do pecador arrependido. Se o homem não fizer a sua parte, reconhecendo o papel do Espírito Santo, estas verdades reveladas, elas continuarão sendo ocultas a você, continuarão sendo verdades escondidas a você. Mas o propósito desta meditação é você entender que estas verdades foram reveladas e hoje você, como nova criatura, tem o privilégio de desfrutá-la, adorando, louvando e glorificando a Deus e dizendo, como disse Paulo, bendito Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que reconhecermos o que Ele fez por nós, adorando, procurando santificar as nossas vidas. E é por isso que Paulo fala desta nova posição em Cristo. E ele procura expressar toda a sua gratidão a Deus quando ele fala bendito Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Ele está procurando ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele pode fazer na sua vida. A expressão bendito é caracterizada várias vezes, mostrando a gratidão a Deus por Paulo, por esta revelação. Paulo, quando ele declarava Deus como bendito, ele estava demonstrando a sua gratidão. Nós podemos ver também, dentro deste ponto da nova posição, o que acompanha essa nova posição, as bênçãos espirituais. Quando Paulo fala das bênçãos espirituais, ele fala do processo de eleição sem meritocracia, ou seja, algo que eu e você não merecíamos, mas fomos agraciados. Bênçãos espirituais, que não dependeu do meu mérito, não dependeu do mérito humano, mas sim, exclusivamente do amor demonstrado por Deus. Paulo também fala da nova condição, e dentro deste ponto da nova condição, só se enquadra nesta nova condição de eleitos e herdeiros, ou seja, aqui Paulo fala das bênçãos, mas ele fala também daquele que nos torna filho, aquele que nos torna filho, aquele que nos torna herdeiro e aquele que nos dá a garantia, aquele que nos dá o penhor da sua promessa. Então, significa dizer o quê?
que alguém pode ser crente uma vez, ou ser salvo uma vez e salvo para sempre? Não, de forma alguma. Aqui, Paulo está nos fazendo entender que estas bênçãos que acompanham, que são resultantes do projeto de Deus, elas acompanham a vida daqueles que permanecem fiéis. Paulo escreveu aos crentes fiéis de Éfeso. Paulo não estava escrevendo alguém que ainda não tinha tido o privilégio de receber e de conhecer essa revelação. Não. Paulo estava falando para alguém que permanecia fiel. Então, a condição para que estas bênçãos espirituais acompanhem e venham se confirmar na sua vida é que você permaneça fiel. Segundo ponto a ser destacado nesta meditação: uma vida cristocêntrica neste mundo. Paulo procurou enfatizar isto. E aí vem a minha indagação a você. Será possível viver uma vida cristocêntrica? Será possível viver uma vida dando prioridade ou dando primazia a Cristo, ou colocando Cristo como centro? Segundo o que Paulo nos ensina aqui, segundo o que Paulo nos faz entender, e ele escrevendo aos Efésios, nos faz entender que, embora o pecado tenha alcançado a toda a humanidade, Deus projetou a primazia de Cristo. A primazia de Cristo. Ou seja, só Ele é digno de glória e louvor. Só Ele. Esse deve ser o ponto mais, talvez seja o ponto mais importante desta meditação, que Paulo estava chamando a atenção aos Efésios. Que só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Só Ele deve ser o centro. Só Ele deve ser o centro de toda de nossas atenções. Só Cristo Jesus deve ser a primazia em nossas vidas. E aí, dentro deste ponto de Cristo como primazia em nossas vidas, nós podemos ver a revelação do mistério. Veja como o amor demonstrado por Deus, ele foi um tanto elevado, por isso que João escreveu dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira, um amor que não dá para nem explicar, é um amor elevadíssimo, um amor em alto grau. E aí você vê que mesmo ele estando lá na sua grandeza, na sua majestade, ele arquitetou um projeto para alcançar a você que estava lá, destroçado pelo pecado. Você teve o privilégio de ser alcançado pela revelação daquilo que antes estava oculto, daquilo que antes estava escondido. Deus se manifestou e se revelou de forma graciosa para poder alcançar o pecador arrependido. Nós podemos ver ainda neste ponto que a plenitude, que Paulo fala sobre a plenitude, a manifestação de Deus na plenitude dos tempos. Nós podemos entender aqui tempos, não apenas na palavra cronos, que é o tempo do homem, não. Aqui, quando fala da plenitude dos tempos, estamos falando não apenas
do relógio do homem, que significa no grego cronos, mas do relógio de Deus, que é kairos. Kairos, que é o relógio divino, o tempo divino. E que neste tempo divino, Paulo está dizendo que no tempo de Deus, todas as coisas, tudo isso aqui irá se cumprir e terá o seu cumprimento. Terá o seu cumprimento conforme Deus arquitetou, conforme Deus projetou para a redenção do ser humano. E aí Paulo procura concluir esta palavra, ou seja, continua exaltando aquilo que Deus tem revelado ao homem, e Paulo procura louvar, procura transmitir isto, dizendo para os Efésios: nós devemos louvar, devemos render louvor para a sua glória. Está lá no versículo 12 ao 14, Paulo ratificando ou reforça que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Então, o propósito de Deus ter se revelado ao homem é que o homem possa conhecê-lo, reconhecê-lo como o Senhor e poder louvar e glorificar pela sua salvação. Continuando, nós podemos ver no terceiro ponto desta meditação, o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Quando Paulo fala do Espírito Santo como penhor, ele fala da importância do papel do Espírito Santo, o papel fundamental do Espírito Santo no plano da salvação, idealizado por Deus Pai, quando ele fala do Espírito Santo como penhor. Penhor fala de quê? Quando Paulo fala do penhor, nós vamos ver o quê? Ele fala também sobre o selo. Selo, conforme Tito 5, 3, capítulo 3, versículo 5 ao 7, nos tempos bíblicos, era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então, o que é que Paulo está querendo dizer para os Efésios? Que nós devemos conhecer Deus Pai, a importância de Deus Pai neste processo, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, ele está procurando destacar aqui a Trindade Santa no papel de transformação, no papel de santificação, no papel de mudança de vida do pecador. E aí ele coloca aqui o selo do Espírito Santo como este sinal. Então o Espírito Santo tem um papel fundamental de regenerar, de purificar e santificar o pecador, conforme Romanos 8, 9, versículo 15 e 16, também conforme 1 Coríntios 6 e 11, e também conforme João 16, 7 e 8, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que este processo se concretize em nossas vidas, nós temos que receber, nós temos que ter o Espírito Santo como este selo. Como este selo. Significa dizer, nós temos que ter certeza de que somos propriedade pessoal, que nós somos propriedade pessoal de Cristo. O Espírito Santo não aceita habitar em casa habitada por outrem.
O Espírito Santo quer exclusividade na sua vida. E é por isso que Paulo destaca, por isso que Paulo bendiz, o enaltece como bendito. Paulo louva, diz que só ele é merecedor de toda honra, de todo louvor e toda glória, porque Paulo, ele entende que o Espírito Santo quer exclusividade na sua adoração. Esta meditação, nesta oportunidade, quer que você entenda, Deus quer exclusividade na sua adoração, na sua nova posição em Cristo. Você possa glorificar. Paulo também fala sobre o penhor da nossa herança. Penhor, o termo grego de penhor, é um termo grego da palavra grega arrabon, que pode ser traduzida como depósito, penhora ou penhor ou garantia. E aí, como está o seu depósito? Como está o seu depósito? Como está a sua garantia? Paulo fala deste penhor da nossa herança. Quem é o penhor da nossa herança? É o selo do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo como garantia de que nós pertencemos a Ele, que nós vivemos para Ele, que nós adoramos a Ele, que nós procuramos glorificar a Ele. E para concluir esta meditação, Paulo nos faz entender com esta meditação, em Efésio, conforme Efésio, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você busque a ajuda do Espírito Santo para você compreender o que Paulo está falando aos Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que você possa entender. Eu quero deixar uma última palavra nesta oportunidade, dizer a você, aproveite este momento que você está na sua casa. Mesmo que você, nesses últimos dias, tenha sido orientado a ficar isolado, a ficar recluso. Você pode não ter tido o privilégio de vir a um templo para adorar a Deus. Mas não deixe que a sua adoração se restrinja ao templo. Aproveite esta oportunidade para continuar adorando a Deus aí no seu ambiente familiar. Aproveite este ambiente familiar para você continuar desfrutando das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue falando ao teu coração, se revelando através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero me dirigir a Ti nesta oportunidade e apresentar a todos aqueles que estão neste momento, reclusos, isolados nas suas casas, que o Teu Espírito Santo venha visitá-las e incomodá-las
e fazer que eles aproveitem esta oportunidade para que o teu nome seja adorado e glorificado pelas suas vidas. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.